Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play e sua atenção. Algo que a gente vai comentar no disco comentado da 28ª edição do Solada, seu podcast semanal de música e metal, música e futebol. Metal e futebol, Oh, e exatamente. Não futebol e necessariamente essa metal. ordem, e hoje é mais prog do que metal. É a parte sonora da newsletter que você encontra em solada.com.br. Faça parte da nossa Não, nosso ônibus de leitores, já estamos em um ônibus de leitores. E eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Fala aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Só pó, depois de fazer fisioterapia ontem e ver o show do Russian Circles, hoje trabalhando e fazendo a resenha do show do Russian Circles, assim. Mas valeu a pena, o show do Russian Circles foi sensacional. Banda de post-metal instrumental, pegada pesada o tempo todo ali, iluminação meio que te jogando ali para dentro das atmosferas que eles criam, assim, é um show que exige paciência, uma certa paciência, mas a parte do público, tem uma parte do público que não tinha essa paciência e ficou um pouco dispersa ali, esta pessoa ficou um pouco irritada. Você está vendo uma banda legal na frente? Não, 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 não. Entenda a proposta do show, carambolas. Cadê o vocalista para falar com a gente? Não tem vídeo. A gente é muito bom, muito bom. Não, eu disse assim, que se tu não soubesse, que se eu tivesse me falado que tinha um show, eu nem sabia que tinha rolado, assim, foram coisas assim, passou, e que nem você falou, no mesmo dia do O Riverside. show do Riverside ontem em São Paulo, então foram dois shows no mesmo dia que tem uma certa intersecção de público, apesar de não serem públicos idênticos. Então acabou pelo menos pelo Russian Circles não foi um problema. O show foi no Cine Joia, no centro de São Paulo, e o Cine Joia comporta umas 1.200, 1.500 pessoas, e estava ali 70% da casa cheia, não estava lotado, estava bem tranquilo para acompanhar, mas estava um bom público, assim, uma banda desconhecida. Eu achando que o Riverside, não sei exatamente quantas pessoas estavam. E assim, é uma pena, que é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil hoje, que a banda só toca em São Paulo e só toca em São Paulo em dia ruim, porque esse Brasil deixou de ser a menininha dos olhos dessas turnês. Essas bandas hoje olham para Santiago como a principal atração, e São Paulo acaba aparecendo nos roteiros de turnê, porque ainda é o lugar da América do Sul com melhor oferta de voos para as pessoas, para as bandas virem. Mas como o local mais lucrativo, São Paulo já está ali disputando com a Colômbia o segundo lugar e deixou de ter Buenos Aires nesse vice-campeonato informal, porque os hermanos estão nessa fase econômica meio triste, Veja bem, veja bem. auto-infligida agora nesse momento. Exatamente, exatamente. Mas eu estava brincando assim, que Solada pede desculpas, um raro caso, Solada pede desculpas, o que os dois principais envolvidos no disco de hoje não fazem, porque a gente pegou agora nesse fim de março os 30 anos do Division Bell, do Pink Floyd, um disco que ele é importante, a gente vai comentar algumas coisas. A gente até deixou passar esse disco, assim, uma coisa que a gente falou, putz, a gente passou, é um disco que a gente gosta pra caramba. Não deixamos passar se você levar em consideração a data de lançamento dos Estados Unidos do disco. Diz que nos Estados Unidos sai na primeira semana de abril e cá estamos. Exatamente, Eu exatamente. apago minha culpa. Deleta. Literalmente apaga, porque a gente gravou isso aqui, essa aqui é a segunda versão que a gente está gravando. Então, literalmente, apagamos a minha culpa, tá? Be careful what you wish for. Dois disclaimers, um meu e depois um do Thiago. Para mim, é o meu disco preferido do Pink Floyd, tipo assim, eu entendo que o Dark Side of the Moon é o disco, tipo, não tenho o que dizer. Eu entendo que o Piper at the Gates of Dawn é outra história, é outra pérola, é outra pegada. Mas para mim, pessoalmente, é o meu disco preferido. Ele vai lembrar meu pai vindo CD. Eu gosto dessa coisa prog pop refinada. E também é onde eu entrei no buraco do Pink Floyd, assim. Eu entrei onde eu comecei, a gente estava lembrando, onde, tipo, eu lembro de comprar 3 CDs do Pink Floyd numa semana, assim, uma coisa, tipo assim, entrar no wormhole, assim. Então, para mim, foi onde abre, meio que dispara o senso Pink Floyd. Então, o titio aqui gosta da trinca Metal, Dark Side of the Moon e o Sure Here mesmo. É, para mim, o auge do Pink Floyd, como 99% das pessoas defendem, tirando. 99 não, porque tem uma galera que vai curtir a fase do Syd Barrett, que eu também gosto muito, apesar de ter chegado mais tarde nela. E o Wish You're Here é meu disco favorito da banda, apesar de algumas variações de
Wood e tal, ele nunca deixa. Mas minha música favorita do Pink Floyd é Echoes, né? Tá no Medal. Então você pode pegar essa trinca sensacional. A trinca da formação do que vai ser o Dark Side. Tem gente que não considera, Uhum. porque o Obscuridad by Clouds é trilha de filme, mas igual, é onde tá formando a história. Outra coisa que não dá para negar quando a gente fala do Division Bell é que ele é um disco que tem um baita apelo midiático. Teve aquela coisa de Pink Floyd, as notícias em jornal do tipo Pink Floyd esgota ingressos, usa um dirigível para promover, esgota ingressos em poucas horas. E também tem uma coisa que acho que foi importante para a gente, estava lembrando que no Brasil tem um apelo midiático que é o show da Band, né, Thiago? Que é uma coisa assim. Isso, exatamente. Eu lembro que esse show passou na Bandeirantes num dia à noite, que eu achava que era uma segunda noite, mas parece que foi uma quinta noite. É. A Bandeirantes transmitiu esse show no Hollywood Rock in Concert, que era o nome do programa que eles tinham, que foi um dos programas dos meus anos de formação, assim, que eu acabava vendo vários shows ao vivo ali. E esse show acabou sendo pulso, né? A filmagem, e a gente não lembra se foi no mesmo dia ou se foi na mesma semana, porque o show passou à noite aqui no Brasil, não dá para ter sido à noite na Inglaterra. Mas, assim, para mim foi a primeira vez que eu tive foco no Pink Floyd, efetivamente, mais de uma música prestando atenção e que eu gostei, porque até então, a única vez que eu tinha pegado um disco do Pink Floyd para ouvir tinha sido The Wall e eu não tinha chegado no final. Por favor, sigam até o final do podcast. Assim. Sei que para muita gente isso é uma heresia, mas o The Wall tá longe de ser meu disco favorito do Pink Floyd. E sim, então eu ouvi umas coisas aqui a colar. Eu lembro muito de ver o clipe de Welcome to the Machine passando no Clássicos MTV com o Fábio Massari anunciando aquele clipe meio de animação, assim, bem macabra essa Porra, animação. Eu lembro que eu gostava muito desse clipe, uma coisa ou outra que eu ouvia por ali, mas até então nunca tinha chamado a atenção para, olha, eu quero pegar um. Chamou a atenção para pegar o The Wall, que falava que era obra-prima e não tinha gostado muito, então deixei meio de lado. Talvez não seja a banda para mim. Esse show ao vivo mudou isso. Ó, essa banda tem coisas legais que eu vou ter que começar a correr atrás, e é a partir dali que eu vou ouvir o Dark Side of the Moon, mas também o Division Bell, porque Division Bell, todo mundo tinha o CD do Division Bell que eu conhecia. É um CD que foi muito. A marketing foi muito pesado, a promoção estava para vender em qualquer mercadinho de esquina que tivesse CD para vender, ele estava lá para vender. E eu lembro até que na época tinha camisetas do Division Bell dados por uma montadora de veículos. Então você pegava, via aquela pessoa que você nunca imaginou que gostasse de rock com uma camiseta com a capa do Division Bell e atrás patrocínio Volkswagen. exatamente. E é uma coisa que a gente brinca assim, que muita gente fala, mas não tem Waters, mas não é Pink Floyd. Se você colocar do lado, o Atom Heart Mother, o Atom Heart Mother é um disco de experimentação, que eles tinham de ferramenta na época. Isso é uma coisa que vai ser o tom até do que a gente vai falar bastante nesse episódio. Ah, tá lá, tá do lado do Atom Heart Mother, com as experimentações dadas às suas da época. Tem coisa, como é que é? If, Summer of 68, que se você, como é que é? Fat Old Sun, que estão totalmente conectadas com o Division Bell. Então, assim, eu brinco que para mim ele é muito o irmão mais novo do Atom Heart Mother, talvez com a tecnologia de 20 anos depois, a janela do tempo. E Então, também para tem mim, uma... assim, é engraçado que eu nunca tive essa sensação dele não ser um disco do Pink Floyd. Talvez por eu ter conhecido uma época que eu ouvi ele e o Dark Side of the Moon mais ou menos na mesma época que eu conheci a banda efetivamente. E eu não, a treta do Roger Waters ainda não era uma treta com a qual eu estava familiarizado, então, para querer ficar procurando pedacinhos. Mas eu sempre tive essa sensação que a musicalidade que me fez gostar do Dark Side of the Moon e que vai me fazer gostar do Pink Floyd posteriormente, ela sempre teve lá no Division Bell. Então não é uma, nunca tive essa sensação de ele não ser um disco do Pink Floyd, como os ressentidos falam. E ele também tem uma outra coisa que, para mim, algo que o Thiago depois vai explorar bem. Ele, para mim, é um pouco esse prog mais maduro, esse prog. Tem, às vezes, uma coisa, puxa até a gente vai tocar nas bandas de prog metal, que puxa um pouco isso, mas é o prog mais maduro, um prog que é muito mais.
olhar para a ferramenta que tem e criar uma coisa mais contemplativa. Olha, eu tenho CD aqui, a gente estava lembrando, o Darkside, o Division Bell é um disco de 60 e poucos minutos, então vamos usar o CD para isso. E é algo que, tipo, bah, que ferramenta que eu tenho, como é que eu posso desenvolver a ideia com essa ferramenta que eu tenho? É um pouco, vai me lembrar um pouco o Opera, fazendo essa brincadeira de versões, ou o próprio Sun, que a gente comentou meses atrás, né, Thiago? Uhum. Isso. Eu discutei em 66 minutos, assim, e eu acho que isso é um defeito do disco, de certa forma. Eu acho que o disco podia ser um pouco mais curto. Apesar de eu também não achar que tem nada mal posicionado ali. Talvez alguma música mais curta, talvez alguma criação. O disco, que a jornada que ele se propõe a fazer, ele entrega com perfeição. E eu entendo os defensores fanáticos por esse disco, porque o disco é de fato muito bom. E assim, aí eu acho que ele tem, de certa forma, uma coisa que vai ficar muito caracterizada nas produções de Steven Wilson, que é o de usar tudo que você tem disponível de tecnologia para você atingir a sonoridade que você quer. E não necessariamente ter peso no disco, mas você tirar força da sutileza dos arranjos. Uma coisa, eu não sou fã do Steven Wilson, vou deixar isso bem claro. Mas eu entendo que o Steven Wilson trabalha muito bem as ambientações, de saber colocar cada som soando num local certo, você tem um local, umas equalizações perfeitinhas, usando tecnologia para chegar à perfeição disso. Quando tem que ser tecnologia, quando é para ser o vintage, ele também sabe utilizar isso para explorar os sons perfeitos. Meu problema com ele é que ele tem essa mania de querer achar que você vai as forças das músicas vêm das sutilezas dos arranjos, não necessariamente da produção pesada. E quando ele faz isso com banda de metal, ele tira o peso das Ah, bandas tá. de metal. Eu quero peso na banda, né? Faz parte do motivo que eu tenho esse apelo também. Mas não é o caso do Floyd. O Floyd, para mim, talvez o Division Bell fosse um disco que, se ele pegasse para remasterizar, não que eu acho que precise, mas se ele pegasse, era um disco que é bem o feitio dele, assim, Não produção dá de ideia, não dá ideia. Exato. Já Por estamos na favor, terceira, não, assim, eu só diria que não se encaixaria, assim. estamos na terceira versão do Animals, não dá ideia, não dá ideia. Algumas coisas de contexto que vale lembrar. Esse é o disco da volta oficial do Rick Wright para a banda. Aliás, a gente está lembrando, o Steven Wilson remixou no fim do ano passado o Wet Dreams, acho que é o Wet Dreams ou Wet Circles do Rick Wright. Lembrando que ali naquela função, naquela correria pós-The Wall, The Final Cut, o Waters pede a cabeça do Rick Wright, leva, aí depois dá o processo, quem fica com a banda, todo aquele rolo. Lá no Momentary Lapse of Reason, em 87, ele só é acreditado como músico de estúdio, ele não é acreditado como banda. É interessante porque até fui pegar os CDs e lembrava, se você olha o vinil da época, só tá a foto do Gilmour e do Mason. Aí diz assim, opa, peraí, tem alguém faltando. Aí, 10 anos depois, quando sai, acho que é 97, 98, sai uma versão de... Até a versão que eu tenho de CD do Momentary Lapse of Reason, você olha o encarte e tá lá o Rick Wright, assim, oi, eu tava aqui, só que a página não mostrou. Como é que é? Então, assim, o Momentary Lapse of Reason, pra mim, é um disco que soa menos Pink Floyd, sabe? Mas é um disco que eu não ouço com frequência, faz muito ano, mais de 10 anos, provavelmente, que eu não ouço. Não ouço. E ele, assim, é um disco que, na minha memória, é um disco que eu não consigo encaixar tanto quanto Pink Floyd. Engraçado isso. Se o pessoal fala do Division Bell, pra mim é um Momentary Lapse of Reason. Ele tem uma sonoridade meio pop quando eu ouço, assim, que talvez possa remeter mais ao trabalho solo do Gilmour, que efetivamente é a principal mola condutora desse disco, do que o Pink Floyd em si. Ele é um disco que a gente sabe, isso vale para cá, para o Division Bell. O Momentary Lapse of Reason é um disco muito sombrio, é um disco muito... Então, eu não tenho essa sensação dele, tem que voltar para pegar isso. como é que é? Sorrow, The Dogs of War. É, sim, eu fico pensando nas letras, nos nomes das músicas, até faz sentido, mas a sonoridade dele nunca me dá essa sensação. Você vai lembrar de Learn to Fly, É, Land to que Flies. é clipe, Uhum. mas o resto da coisa é meio tenso, assim, aquele começo de Sorrow e tal. Então é um pouco isso, assim. O Division Bell não é menos melancólico, só é menos sombrio, por assim dizer. Acho que aqui tem esse fator. O outro fator é a presença da Polly Samson. O Gilmour terminou o casamento, foi um novo casamento dele. A gente estava lembrando como é que é. Tá lá no Wikipedia, coisa que eu não lembrava. Você citou o Wikipedia, sim, citamos.
O Gilmour sai de um vício de cocaína, uma coisa que a gente não imagina. Tipo assim, pô, o Gilmour, né, esse negócio. E entra a Polly Sampson, que é uma escritora de romance, que vai ser, pode até servir um pouco de proxy algumas vezes, mas é alguém que é uma outra observadora e que vai passar a ser influente nesse fim do Floyd na carreira solo do Gilmour. Até o fato de ser romancista vai ajudar com as letras, dando uma coisa que não era o natural do Gilmour. O Exato, natural era da outra pessoa que não está mais lá. exatamente, exatamente. Mas a Ah, outra pessoa chegou a falar muito mal da. Falar, tá, a namorada dele tá escrevendo. não é isso do Pink Floyd, disso da namorada do cara. Ah, tá bom, amigo. Tá bom, amigo. E aí vem essa coisa que a gente fala, o tema principal é falta de comunicação, é treta, é onde dá confusão. Tá ali, como é que é, o Division Bell, o sino que toca para quando dá muita treta no parlamento inglês, chama o sino, bate o sino, vai todo mundo baixar a bola, vamos conversar entre nós, porque é um pouco desse... É a hora dos yay or nay, né? Exatamente. Então, tipo assim, vamos lá, vamos baixar a bola. E é legal porque, assim, é uma versão da banda, ali uns 15 anos, mais ou menos depois os 10 anos, perdão, uns 10 anos depois que o Concreto rachou. Agora a banda se sente com calma, agora eu posso ter o Rick Wright do lado para falar sobre isso, para também dar a versão dele, que é uma coisa que vem. Então tem um pouco desse contexto. É aquela coisa, a banda nunca vai dizer que é o disco pro Waters, a banda não vai Até ser porque o jurídico não deixa, né? Porque exatamente. Mas é aquela coisa, eu gosto que ele fala assim, né, cada pessoa interpreta da sua maneira, as pessoas, os fãs têm diversas teorias, então assim, é muito deixado nesse ponto, né? E um outro terceiro elemento que pô, só os malucos capinaram a internet nessa época vão lembrar, era o disco que tinha o Enigma Publius, que tinha uma mensagem escondida na capa, que quem decifrasse iria achar um prêmio. É engraçado, tipo assim, isso tem 30 anos e nunca ninguém achou e nunca se falou o que que era o Enigma Publius. Né? Não tem, como é que é? Nunca se disse o que que era, menor menção disso, né? eu não faço ideia do que é Enigma Publius que você está falando, porque a internet só existiu para mim a partir de 1997, e, na verdade, desde a novela dos Ciganos, assim, que eu fiquei sabendo de ter internet. De vez em quando eu pegava os encartes e tinha, assim, um endereço completamente indecifrável, que era o site da banda, que não era, tipo, banda.com, era www.47xmt.org/zeza 456 barra aí as iniciais da banda. É tipo uma coisa no Geocities lá, assim. Sim. Nem Geocities, porque eram completamente aleatórios. Assim, né? Na página da universidade do filho do cara da banda. Exato, bem, pai. Mas aí tinha um enigma, que tinha uma mensagem na capa. Como é que é? Maluco foi cavar lá perto da capa do Division. Eu até fui procurar Ah, no Wikipedia as informações ali. Eu vi que a capa foi feita pelo Storm Thorgerson, como padrãozão, né, na época, do Pink Floyd. E ele diz ali que ele colocou duas cabeças de metal, uma de frente para a outra, e teoricamente teria um espaço para estar faltando uma terceira. E hum. ele teria dito que essa terceira que estava faltando era o Syd Barrett. Então a gente pode tirar daí quem que são essas duas se encarando. Quem é que são os outros elementos importantes da banda? Exatamente. Duas coisas de trivia, mas são importantes. Uma que as cabeças originais, se não me engano, estão naquela exposição, que não veio para o Uhum. Brasil. Eu até achei que o Miz ia trazer e não trouxe. E todo mundo coloca o Gilmour como um cara que foi tipo assim, o Gilmour como inimigo do Syd Barrett. Não, o Gilmour ajudou o Barrett pra caramba, tanto que produziu coisas depois do Syd Barrett, não tem essa... É isso, né? Ele entrou para ajudar o Sid Barrett, para deixar o Sid Barrett mais livre para poder fazer as coisas que ele queria, e o Gilmour ser só um suporte ali, alguém mais capacitado tecnicamente para ser um suporte das ideias. Guardadas as proporções, poderia ser tipo um Max Cavaleira e Andreas Kisser. Exato, exato. Como é que a gente vai dizer assim? O problema é que o Sidão não se ajudou, mas isso é outra história. Isso. É, aí é outra história. Um dia falaremos do Piper e aí. Exato. Mas vamos para a parte clássica, que você sabe que chegaria, e chegou o nosso momento de jogral, o nosso momento de faixa do Solada decupa os discos. Então, vamos embora, vamos embora. Vamos para a primeira Cluster One, que para mim é muito colagem de som, vamos pousar, essa coisa que a gente até estava comentando.
Esse é um disco que vai ter muito pedaço, depois vira o Endless River, que é um É bando um de pedaço. prenúncio do Endless River, né, nessa Exato. música. Mas eu acho também que ela é uma introdução muito bem representativa do disco. Ela consegue condensar as atmosferas que vão ser exploradas ao longo dessa jornada de 66 minutos muito bem, assim. Então, sabe, tem o Ricky Wright dando um tomzinho de teclado meio Great in the Sky de vez em quando, mas nunca explode, que de certa forma é um resumo do disco. Não vai explodir para você em momento nenhum, ele vai ser aquele pop introspectivo, reflexivo, assim. Essa é uma bela definição, essa é uma bela definição. Ah, Segunda, já começamos a aparecer gente cantando, mas a gente falou do Russian Circles. Uhum, Opa, uhum, tem alguém cantando. uhum. Aí tem o What Do You Want From Me, que é um blues bem grave, pesado, lento. Eu brinco assim, hora do glorioso Guy Pratt aparecer, como é que é, membro honorário do Floyd, né? Tô que tá na tour do Gilmour, né? Tô que tá na tour do Sauce of Secrets. Ah, e eu brinco assim, que aqui para mim eu vou na lenda vigente, como é que é. O Gilmore abrindo o disco falando assim para as pessoas: o que que vocês querem de mim, caramba? O que que vocês estão esperando de mim? Ó, é isso aqui que vai ter, eu sou assim daqui para diante, toma e não chia. Então, eu acho que é um pouco mais essa resposta, assim. Então, o início dela, assim, ela tem aquela cara de strip club, né? Blues pra você ouvir tomando um whiskão na mesa. Mas, assim, qualquer guitarrista ali que não fosse bom ia fazer Desistir. aquele climazinho de pornô vagabundo na música, mas infelizmente não é o caso, né? Muito pelo contrário, assim. Agora, quanto à letra, assim, eu acho que já é um jabzinho na cara do baixista anterior ali, né? Não o Tony Levin, que tocou no Meteor Left sobre isso, né? O anterior ali. Porque tem uma parte ali, assim, Do You Want My Blood? Do You Want My Tears? Assim, para mim, eu acho que é uma discussão inteira. E na hora que ele vem e fala, ó, sell your soul for complete control, is that really what you need? Tipo, vendeu sua alma venda sua alma por controle completo, é isso mesmo que você quer? Poxa, se isso não está direcionado ao O senhor mocinho, o Rogério que vai Adams. estar, né? E ele manda uns. Não é nessa música que ele manda uns Hey You, assim, mas. Né, depois. Agora também tem umas partes da letra ali que me parecem umas respostas às críticas que a banda teve daquele show de Veneza que quase destruiu os locais históricos da cidade. Assim, Quem é que eu o julgo? Quem é que volume. topa a ideia? Quem é que dá a A ideia? música ele faz a menção às chuvas ali. Quem é que é o amigo que tem uma ideia dessa? Ah, já tocou em Pompeii, toca em Veneza, né? Vamos. Exatamente, exatamente. Tá, Itália, tudo ruim, não vai dar nada. Exato, Isso. claro. Vai cair, porque é italiano que fez. Exato. Se não cair, vai ficar torto. Então, a terceira pausa parte, eu acho que a ideia aqui tem um pouco, tipo, segue essa toada de lavação de roupa suja. Eu acho Assim, também. essa é a lavação de roupa suja que eu ia falar lá, que ele mete uns Hey You, did you ever realize what you become? Se isso não é Exatamente. direcionado. E tem uma outra parte que ele fala ali, never bothered you anyway, leading the blind while I stared out the steel in your eyes. Tipo, você nunca te incomodou, você nunca se importou que enquanto você tá dizendo que tá liderando o cego, sou eu que tô comandando a direção aqui na sua cara. Sempre lembrando como é que é a gloriosa lenda de que desde o Dark Side os baixos eram tocados pelo Gilmour também, então tem toda Exatamente. essa treta. Uhum. E como tu fala, até aqui é filhotinho de Anátema, né? É isso, essa filhotinha, assim, ela tá, a música é introspectiva ali, mas é uma cara que o Anathema vai explorar muito a partir da Fine Day to Exit uma parte da fanbase, vai perder uma parte da fanbase por isso. Mas aí ela tem aquela parte meio circense do instrumental do meio, que é homenagem a Sidão da Massa. Homenagem Stand da Massa, tem gente assim, não, que virou um circo mesmo também. Então eu prefiro Isso, colocar na parte Sidão, assim. isso. Vamos para a quarta, Marooned. Até faz sentido, não tinha pensado dessa forma. Essa é uma ideia que eu também li. Ok, ok, justo. Uhum. A Marooned, para mim, é outra que, assim, pedaço do que vai ser o Endless River depois. É muito mais uma jam da banda, assim. A gente fez uma jam, é a banda fazendo jam. É Ponto. isso, assim, e aí a gente poderia dizer, ela é uma jam meio desnecessária, mas aí a próxima música começa de um jeito que faz ela fazer sentido. Exatamente.
E daí vem a segunda música, tipo assim, aliviou? Aliviei, mas agora eu não alivio mais. Porque daí é Great Day for Freedom, que é o Floyd político, mas do outro lado, do cara ficou quieto todo esse tempo olhando. É aquela coisa do tipo, bah, caiu o muro, ok, me prometeram uma liberdade, mas esperei um pouquinho, tipo, essa liberdade não é bem assim, essa coisa não é tão utópica quanto me prometeram. Uhum. Então, eu acho legal que, assim, tem muito dessa outra visão, quase um contraponto à coisa, e também com destaque para o Rick Wright aqui, carregando até passar a bola para o Gilmour depois do solo. Baita solo no final da música ali, né? E assim, outra, essa pra mim eu acho até a que mais me soa com que o Anátema vai parecer ali pra frente. E assim, a letra é mais uma daquelas que te engana, né? Te engana, não, presta atenção no que tá falando. Porque você vai olhar pro título e vai poder falar besteira ali, tipo, achar que nada Brick in the Wall é hino da construção civil, Exato. né? Mas essa talvez seja mais irônica. E essa irônica, eu não consigo deixar de pensar que é uma pancadinha de leve no cara que fez um disco ao vivo celebrando a queda do muro, com vários convidados ali, que a banda oficial mesmo já ele não podia chamar para tocar porque ele não fazia mais parte delas. Ele tá capitalizando com a liberdade alheia. Exatamente, né? Oh, que legal, vamos celebrar. E eu vou ver o Gilmore falar, vamos celebrar, mas vamos olhar que não tem tanto assim para celebrar. Exatamente. Meio miolo do disco, para mim, uma das horas mais legais, assim, uma das horas mais interessantes, que é Wearing the Inside Out. É a hora do Rick Wright, é a hora do cara quieto pôr a boca para fora. Sabe, ele passou por tudo, ele é o cara que foi escanteado, ele é o cara que ficou assim, fora da banda que ele ajudou a erguer. E eu acho que aqui a banda meio que corrige um pouco o passado, assim, tá, cara, agora fala. Tipo assim, vai, velho, te solta porque agora é contigo. E eu acho que assim é uma baita letra de quem ficou no canto aguentando, aguentando, aguentando. Mas o que eu mais gosto dessa parte, estava lembrando ali como é que é. É uma parte que o Gilmour vai falar com as backings ajudando ele, que é como é que é. He's starting to choke, it's been so long since he spoke, but he can have the words right from my mouth, que é basicamente, ele está sufocado, faz tempo que ele não fala, mas ele tem as palavras direto da minha boca. Isso para mim é assim, uma declaração de amizade do caramba, tipo, como é que ele diz assim, eu quero morrer amigo do Thiago como o Gilmour é amigo dos caras, tipo assim, é o seguinte, ó, tá aqui, ó, tô defendendo o cara, tipo, isso eu Isso. acho muito, muito legal nessa música, assim. Então, é engraçado que a letra é de um tal de Anthony Moore, que eu não sei quem é, não sei se você sabe, assim. E aí é a música toda do Wright, inclusive é a primeira assinatura de música que ele faz no Pink Floyd desde o Wish You Were Here, de 1975. Então, um tempão que foi silenciado quase 20 anos, assim. E aí vai lembrar a sonoridade dela, tem o Dick Perry ali tocando, então a música vai relembrar os grandes momentos de coisas que ele já tinha escrito no Pink Floyd também. Eu acho uma das músicas que eu mais gosto disso. Acho que aquele refrão dela, mano, que é muito, muito bom. É uma pena que só acontece uma vez no disco, mas tem música boa que é exatamente boa por isso. Te deixa com aquela gosto de podia ter mais, podia ser mais longa, mas ela perfeitinha. E depois, como é que é o momento FM total do disco, assim, mas que é, mais uma que tu falou, é FM na sonoridade, mas o que está sendo dito é muito pesado, que é Take It Back. Aí eu Uhum. brinco, que acho que ali para mim é o Gilmour lembrando um pouco do casamento, colocando os bofs para fora do casamento, até um pouco coloca a situação ele lavando os pratos ali, olha, aqui agora é uma coisa diferente. Acho que eu brinco assim que dessa guitarrinha que depois o Thiago vai falar, que ela tem quase uma coisa de você se mexer, de você dar uma leve balançada no show, assim, né? Isso, na verdade, a guitarrinha é basicamente o Gilmour emulando o seu The Edge do U2, né? Assim, colocando para fora aquelas texturas, aqueles arranjos meio de arpejos com efeitos, assim, que o The Edge faz no U2 o tempo todo. Música, a guitarra dela inteira, assim, é quase, não vou dizer que é um plágio do U2, de U2, porque eu não sei se exatamente chega a Hum. ser. Aí eles têm, a única coisa que tem é o Gilmourzinho colocando uma coisinha ou outra dele ali de textura, mas é basicamente uma música do U2 ali para colocar, só que com um vocalista melhor.
Aliás, O uma das Gilmore melhores. canta nessa música é absurdo, assim. Exatamente, dos melhores trabalhos dele cantando tá aqui. Mas é uma música que no primeiro momento não me chamou a atenção. Eu lembro quando estreou a música, eu lembro na 89 de estreia. O Tatola vem e coloca a música para tocar. A música nova do Pink Floyd acabou de sair. E eu lembro de ouvir e falar, ok, parece U2 isso aí. Próximo. Do Not clicou, como diz o outro. É, mas eu ainda não era fã de Pink Floyd, então não tinha essa familiaridade, assim. Eu fui depois que vai ter o show, depois que vai ter as coisas. Ainda era meio Pink Floyd virgem, assim. Só Exato. tinha, só tinha tocado de lado, assim. Ainda não tinha entrado. Aí depois vamos para, seguindo esse bloco FM, Coming Back to Life, que daí assim, agora sim, eu falei do rolo agora, tipo assim, agora é eu, agora eu falando de mim, como diz o outro. E muito do que a gente falou antes sobre como é que é o Air in the Inside Out, que ele abre espaço para o Wright falar, agora ele vai de novo voltar para comentar. E aquela coisa, cara, onde é que estava tu na hora do perrengue? Cadê a amizade? Cadê a parceria? Cadê a brodagem? E eu acho que acho que ele vai ser muito essa coisa, tipo assim, cara, e aí, cadê a amizade? Como é que foi passar isso? Então, acho que aqui também ele tá, olha, esse aqui é o meu jeito, isso aqui eu tô voltando, essa banda tá voltando, eu vou voltar a fazer coisas e vai ser desse jeito. Eu digo coisas porque o tempo revelou que depois vai ter, não vai ser Floyd, vai ser David Gilmour, mas vai ser do meu jeito, né? E é uma das letras que ele assina sozinho. Não tem proxy, não tem ninguém aqui para poder jogar a culpa. Aqui tá para mim, essa letra é minha, eu dizendo o que eu quero dizer mesmo, assim. Eu acho, assim, eu vou falar que High Hopes não acho que é uma música, acho que é um acontecimento. Então, para mim, essa é a música do disco, assim. Isso que eu mais gosto do disco, e só aquela intro sozinha, com ele cantando quase a capela, só com o instrumental ali, pra mim, aquilo. Ele tocou no show solo em Curitiba só, e foi um momento de, meu Deus, o que tá acontecendo nesse momento? Né? Então, essa é a minha música favorita do disco, considerando que eu não acho High Hopes uma música. E, assim, depois ela vai ficar um pouco mais pop, uma levadinha mais normal, mas eu acho que aí é tão tensa que o instrumental não ser tão tenso ajuda a colocar até um cowbellzinho que tem aí na percussão. Então, assim, é o Bob Ezrin na produção, então que eu digo, não pode ficar longe Steven Wilson, porque o cara que fez isso da primeira vez já fez isso à perfeição. O Steven Wilson da época. Né? Mas não da época, um dos grandes produtores da Sim, história ali, desde os anos 60, 70. o tio perdido do Steve Wilson. Ah, vamos para a antepenúltima, Keep Talking, que volta a ideia do disco. Vamos falar, vamos conversar, vamos resolver entre nós. É quase assim, cara, tira advogado, vamos conversar entre nós. Eu acho que está aqui a ideia da coisa, e onde vai dar um pouco desse tom final do disco, assim. E também, para mim, é um grande solo do Gilmour de novo aqui. Sim, né? Essa música, ela tem é o Steven Wilson, né, que faz as partes faladas dessa música, mas ele gravou essas partes para um comercial da British Telecom Stephen e a Hawking. banda, a banda aproveitou essas palavras, assim, imagino o certo baixista ouvindo, os caras pegaram música de comercial, mano, pegaram partituras de comercial para botar em era irônico, né? O cara não sabe nem escrever letra, foi copiar o comercial, pô. Então, assim, quando eu ouço ela, a sensação que eu tenho é de uma música instrumental com mantras, assim, né? Do tipo, como se fosse, a gente tem que conversar, a gente tem que conversar, a gente tem que Vamos, conversar, a caramba! gente tem que conversar, a gente tem que conversar. É um mantra de a gente tem que falar, pode falar, sabe? É quase como se, tipo, aquela levada insistente, mântrica e tô só do Gilman. Beleza. Eu brinco assim, é exatamente por aí, assim, como é que é. Só lembrando que tempos depois do disco solo do Gilmour, ele vai fazer Rattle That Lock a partir do tom da chegada do trem na França. E ele ligou, disse que é que ele ligou pro cara, falou, pô, eu queria usar sua, sua melodia, seu leitmotiv numa música, que é o David Gilmour. Cara, não, como assim? O penúltimo do disco, Lost for Words, daí a gente volta de novo, tipo assim, Ó, a gente podia ter resolvido entre nós, a gente podia ter resolvido entre nós?
cara, não resolveu entre nós, então toma. Então agora a gente vai tocar as pedradas final. É aquela coisa, tipo assim, ó, nós três estamos aqui. Tipo, tu, pra usar uma expressão bem Galdéria, tu bailou na curva, tu derrapou, tua narrativa não é isso aí. Eu brinco assim que é uma música que ela seria FM, é uma narrativa toda bonita, do tipo, os caras falando ah, não, peraí, tipo, não sei o quê, todo se perdeu, toda a história da narrativa da música, toda bonita, mas aí no final ele é agressivo ao ponto de colocar aquele verso, como é que é, me mandaram go fuck yourself, e ele diz assim, you know you can't win. Tipo assim, não, cara, nós ganhamos, a banda é nossa, Uhum. aceita. Então, assim, tu sabe que tu não consegue ganhar, tipo, chora. Assim, essa música, assim, eu até fui ver a letra agora que tava colocando aqui para ter certeza do que eu tô falando. Mas, assim, ela tem uma pegada, assim, meio Bruce Springsteen, de jeito de cantar dela, assim, semi-acústica, que Bruce Springsteen, as baladas do Bruce Springsteen que soam como as baladas do Bob Dylan, só que com tempos não esquisitos, assim, com a quantidade certa de palavras para o tamanho do verso musical. Não que o Bob Dylan seja gênio fazendo de outro jeito. Mas, assim, tem o jeito que o Gilmore canta, de vez em quando, me lembra um pouco Bruce Springsteen. E aí eu acho que disso vem também esse final que ele solta o Please, but they tell me to please go fuck myself. You know you just can't win. É do tipo, é uma letra meio direta ali, do tipo, aqui é vida real, e talvez seja por isso que essa referência instrumental, tipo, tem uma música que soe Bob Dylan, soe Bruce Springsteen, de certa forma, bem de propósito, assim. E aí a música tem essa levada também para dar um outro clima, assim, né? Porque depois aí vem High Hopes. Aí depois vem assim, se a gente desconsiderar o Endless River, depois a gente vai comentar um pouquinho. Aí vem High Hopes, é uma música que anos depois ela foi executada no sentido, como é que é, violento da palavra pelo Nightwish, tá? Desculpa te lembrar que eu não... Guilhotinada, por É, favor, não não, precisava lembrar disso, eu estilacegada. só vi ao vivo e eu tinha apagado na minha cabeça que eu já tinha ouvido. Eu não lembro de ter, eu vi ao vivo e não lembro, então essa é a melhor parte. Nossa, né, exato. É terrível, terrível, é kryptonita. Ah, mas é isso, voltando para a banda que interessa, é uma volta para o passado, é uma música maior, essa coisa tipo assim, bah, olha, como era legal, como no começo era legal, como a gente se perdeu nisso, como a nossa falta de comunicação fez com que a gente se perdesse nisso, que pena, pô, sabe? Nós somos ainda pessoas, ainda somos amigos. Uhum. E é uma coisa que só depois, lá no Live Aid de 2005, vai ter uma chama disso, onde, ok, as high hopes realmente acontecem por 20 minutos, por uma ocasião ultra especial e segue o jogo. Então, assim, mas é talvez para mim a música mais refinada de todo o disco, e não sei até da própria carreira do Floyd. A letra dela foi feita pela Polly Samson também, até queria ver se foi só do Gilmer, mas eu li em algum lugar, assim, procurando informações do disco, que o Gilmore diz que a letra não, a letra só me lembra de quando eu era uma criança, assim. Não tem nada a ver com ninguém, mas a gente sabe que ele não ia assumir se fosse, né? Mas assim, eu vou dizer que eu não acho que é uma música, que eu acho que ela é tão perfeita que parece uma entidade da natureza se manifestando na sua frente por meio de sons, assim. Então, a perfeita natureza, tipo, eu não entro em posição letal e choro ouvindo isso aqui, que é a primeira vez que eu vi no show do Gilmore pela primeira vez, eu tava vendo nas cadeiras e eu fiquei meio que em posição letal ouvindo a música, em posição fetal ouvindo. Posição letal, não. Assim, acompanhando, tipo, era um daqueles sonhos vendo realizado ali, e assim, não era o Pink Floyd, era o Gil. Nessa música, excepcionalmente, isso não ia fazer diferença, assim. Tipo, é muito na perfeição colocado, assim. Acho que é um dos momentos mais inspirados, assim, nível Shine On You Crazy Diamond, nível Echoes de inspiração da música. Eu tô, E aí, assim, vai voltar porque ela é a música que me traz de volta para esse disco, porque eu lembro, ela não passou no show ao vivo, e quando passou na Bandeirantes, a Bandeirantes cortou essa música.
Tanto é que tipo, eu lembro do Division Bell, que me faz correr atrás dele pra ouvir, é porque a Take It Back, como eu falei, na rádio eu vi, tinha sido ok, musiquinha legal, papapá, mas pra uma pessoa que tava ali alucinando com drink, Exatamente. isso é o que tava que ia me chamar a atenção. Aí eu lembro de ver o clipe dessa música primeiro, e o clipe é meio hipnotizante, assim, e lindo também. E aí eu falei, nossa, essa música é boa, eu tenho que pegar esse disco, eu vou pedir emprestado para as 200 pessoas que eu conheço que tem, para ouvir esse disco, assim. Duro que, como ele tinha mais de uma hora, não dava nem para dar uma fita para gravar, eu tinha que arranjar alguém que emprestasse mesmo. Talvez se eu emprestasse, desse uma fita, alguém fosse arrancar o Eren the Inside Out, 90. as mais estranhas, que são as mais legais do disco. Mas eu brinco assim, o clipe, eu lembro de ver o clipe no telão do show, foi uma coisa que pra mim foi meio, não só a música, mas ver o clipe ali foi meio tipo, tipo, você tá vendo isso. Eu vi o clipe na MTV, assim, um pouco depois que o clipe já tinha saído, e porque eu morava na roça e não tinha MTV ali, não pegava, não tinha TV a cabo, MTV não passava mais em parabólica nessa época. E aí eu lembro de estar em São Paulo, já gostando do Dark Side of the Moon, já meio que interessado no Pink Floyd, mas ainda sem muito acesso a muitas coisas, e aí um dia de tarde passa o clipe um gás total, assim, eu falo, meu senhor, o que está acontecendo na minha vida? E aí vamos para uma bonus track, que não é do disco, mas é do disco, que é a única música, de novo, Russian Circles, cantada, que é Uhum. Louder Than Words, que está lá no Endless River, é a única música cantada, um tributo ali ao Rick Wright. É legal porque ela é uma letra que ela é muito epílogo de tudo. Reza a lenda que a Polly Samson faz a música depois de ver eles ensaiando e no backstage do Live Aid. Vale rever. Tem uma versão em 4, até com um upscaling legal em 4K do Live Aid. E é aquela coisa tipo assim, bah, vocês tretam tanto, mas quando vocês estão juntos, o que vocês fazem fala mais do que palavras. O que vocês fazem é mais forte do que as palavras. Vale colocar isso na cabeça e olhar o vídeo do Live Aid, assim, é muito legal, porque começa o Live Aid, o Waters tá todo felizão, assim, e o Gilmour tá frio. Daí o Gilmour vai se soltando com o tempo. É uma ótica legal de olhar. Eu lembro que acho que nos bastidores, né, tem uma conversa da galera de como vai ser receber o Roger Waters para fazer esse show e tal, e acho que é o Gilmour que fala, a banda é nossa, não é dele. É ele que tem que se adaptar, gente. Exatamente. É, então não se sintam com medo, nada. Assim, basicamente a mensagem é, se ele começar a achar que vai tentar de galo aqui, a gente cancela essa desgraça. Enquanto a música em si, eu acho que ela é, assim, ok, eu ouvi ela pouco quando ela saiu, ouvi de novo ela para a gente gravar esse episódio, é um que me chama muito a atenção enquanto música em si. E aí tem o fato que talvez se eu tivesse ouvido ela dentro do Division Bell e eles conseguissem encaixar ela no Division Bell em alguma parte, ela fosse fazer mais sentido. E é aquilo, então pra mim é uma música esqueci, seria mas ainda assim, se eu coloco ela hoje no Division Bell, pra mim ela ia soar como uma música esquisita, esquecível do Division Bell, assim. Mas aí a gente tá falando do tempo, né? Tempo humano velho, né? E a escassez, carência ajuda a elevar o nível de certas coisas. E aí a última música do Pink Floyd, né? E os túneis de reunião estão aí para mostrar pra gente como funciona esse tipo de coisa. Mas eu não vou bater na música porque ela funciona. O disco, o Endless River, funciona como uma homenagem ao Rick Wright, muito bem como isso. Quando você ouve pensando nisso, ele funciona. E a música tá lá como uma parte de epílogo da banda, efetivamente. E aí, ela dizer, né, a soma das nossas partes fala mais alto que palavras. É o resumo, né, do que é uma banda perfeita, do que é a química funcionando melhor que cada um. Falando em sobre as partes, então a gente gosta de lembrar, temos basicamente três partes em andamento. Uma parte que acho que agora parou a tour, que é o Waters, que de vez em quando diz, é a última tour, é a última tour, mas como é que é? Lança Dark Side of the Moon Redux, que tipo, ouça pelas... Eu gostei do Redux da Criada Demon. Eu entendi o que ele fez, eu achei legal assim essa desconstrução que ele fez das músicas. Acho que funcionou. Não, não vai ser nunca igual ao original, mas eu achei bom, achei bem sacado, sabe, do tipo que ele fez.
você pode querer enxergar isso dentro do contexto de briga dele com o Gilmore, mas eu consigo enxergar isso do tipo, eu quero voltar para a raiz disso para mostrar qual que é a bare bones dessas os fundações dessas músicas na minha cabeça. Eu acho que ele tem o direito de fazer isso. E eu achei que isso ficou bom, achei que foi legal. Eu gostei, eu não bateria dele por causa disso. Não, terrível. Eu tentei e não rolou. A igreja de São Gilmore não Eu me... também, assim, para mim não se compara, sabe? Aquilo, todos os shows que eu vi do Waters eu gostei, nenhum se compara ao que eu senti nos shows do Gilmour. Exato. O segundo pedaço, para mim, é o pedaço mais legal que tem. A gente já falou em outros podcasts, o Salsa for Secrets. Nick Mason, muito mais uma vibe Charlie Watts tocando velharia do Floyd. Para quem é de Porto Alegre, tem uma banda, como é que é? Tinha uma banda chamada Pink Floyd das Antigas, que fazia a mesma coisa, inclusive com, inclusive com o pessoal com retroprojetor e um vidrinho de tinta e óleo fazendo as projeções assim, do retroprojetor. Era muito Que fofo. louco. Era muito, muito dope, assim. Tipo, no meio da galera tinha um retroprojetorzão, assim, de foto, Sensacional, queria sabe? ter visto, não perdão. Aquelas sacadas muito boas, assim. E era também só repertório o roots, assim, então era legal. E a terceira parte, que é a parte esperançosa, que, assim, de tempos em tempos a Polly Sampson coloca alguma foto online no Instagram de que o Gilmour tá em estúdio. Tá em É estúdio. isso, provavelmente deve sair mais um disco solo do Gilmour ali. Espero que saia com turnê também. É um Provavelmente. daqueles shows que você quer sempre ver de novo, se ele tem saúde para aguentar ver uma viagem para América do Sul, ou se a banda não cobrar o olho da você poder ver fora do Brasil. Mas a gente brinca assim, aqueles shows são experiências, assim. Então, lembro que tempos atrás tá vendo um vídeo de um amigo meu olhou e falou assim: eu vi o Paz eu vi o Paz impactado. Falei, cara, tipo, é o Gilmour, tipo, bom, tenho que dizer. Faltou mais alguma coisa? Não faltou nada, né? Hoje não falamos nada de futebol, porque Não, não queremos. A semana não, não nos deixou não. empolgada com as Olha a Sweet Vendetta Tour do Roger chegando aí, foi 0-0 pelo jogo da final, essa coisa de é, preservar titular aí, é. olha. Sobre o Campeonato Paulista, eu torço para o técnico mais experiente ganhar a final ali. Sim. O mais experiente de Brasil de Campeonatos Paulistas. E também ali a estreia na Copa Sul-Americana não animou nada. Como é que dizer? Você torce para o técnico persona não grata no Japão neste momento. Exatamente. Então tá, pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de cadastrar também o e-mail para receber newsletter, solada.com.br. A gente gosta de brincar. Mais notícias do que o Waters reclamando dos tweets da esposa do Gilmore. É isso aí, gente, pessoal. Valeu. Abração. Até semana que vem.